Olá, minha gente, aqui é o poeta Josenilson Silva, salgueirense, aqui da fazenda Cacimbinha, município de Salgueiro, neto do artesão do couro, um dos maiores artesãos do couro do Brasil, Zé do Mestre, esse que está aparecendo aqui atrás de mim, na foto, passando aqui com muita alegria para contribuir um pouco com o aprendizado, tá, dos estudantes aqui da nossa região. E hoje eu trago um pouco de forma resumida, né, uma oficina, né, de literatura de cordel, para que a gente possa ter acesso, um maior acesso a essa literatura tão rica, né, aqui no nosso Nordeste brasileiro, em todo o nosso sertão nordestino, e em outros lugares do país. Graças a Deus o cordel tem ganhado seu espaço, né? E na escola, como elemento, né, como objeto de apropriação da leitura e da escrita, né, com certeza tem um papel fundamental no desenvolvimento da leitura e da escrita dos nossos estudantes, tá bom? Então vamos lá. A literatura de cordel chegou no Brasil, né, com os portugueses, não tinha esse nome ainda de cordel, veio junto com as demais linguagens literárias e chegando aqui no Brasil, é claro, com toda a mistura, né, de raças e etnias que encontrou aqui, ganhou um destaque esse tipo de literatura, né? Acredito que por causa do ritmo, das rimas, né? Por causa da musicalidade que ele possibilitou, né? E as pessoas começaram a se encantar com a literatura de cordel, né? Na verdade, um dos marcos, um dos poetas que marcaram a nossa literatura é o poeta Leandro Gomes de Barros. Esse poeta foi o primeiro poeta, inclusive, a imprimir o folheto de cordel, né? E aí vem a origem do nome, né? Cordel. Por que cordel? O poeta imprimia os folhetos em casa durante a semana e no dia da feira levava para a feira. E na feira, lá nas barracas da feira, entre as várias mercadorias que se encontravam lá, o poeta amarrava um pequeno cordão, né, entre uma barraca e outra, e pendurava ali, né, os livrinhos que ele havia imprimido durante a semana. Então, como era um cordão, mas era um cordão pequeno, né, não podia ser uma corda larga, porque senão amassaria o livro de cordel, nem precisaria ser um cordão comprido, porque o poeta não conseguia fazer muitos livros durante a semana. Então o poeta gritava, né, olha o cordão, né? Mas aí, como não era um cordão com muitos livros, né, começou a gritar, olha o cordel, né? Como se fosse um cordão pequeno. Então ele passou a ganhar esse nome, né? Cordel. E é um estilo realmente diferenciado da literatura. O poeta Leandro Gomes de Barros foi o primeiro a imprimir, né? E aí muitas pessoas iam para a feira, comprava o livro lá na feira e trazia para casa, né? E numa época em que era muito difícil, né, o acesso à escola, muita gente aprendeu a ler e a escrever com o folheto de cordel. Então ele tem uma participação, ele tem uma fundamental importância e participação na leitura, né, dos nossos pais, dos nossos avós, né, e marcou realmente a leitura de várias gerações que aprendeu a ler ali com o livreto de cordel, né? O pai e a mãe ia lendo, contando a história, a pessoa, além de ouvir, né, histórias diferentes, né, histórias engraçadas, histórias de assombração, enfim, histórias sobre tudo, né? Que o poeta da literatura de cordel tem essa característica de escrever, né, histórias que acontecem na sua região e até de criar histórias. Então, possibilitava ali um momento de diversão na família, um momento de lazer, né? Mas também ajudava, né, no processo de ensino-aprendizagem, né?
quando a pessoa não tinha acesso à escola, certo? E aí, durante o tempo, o Nordeste, principalmente o Sertão, foi ganhando força a literatura de cordel. Foi aqui onde o Brasil começou, né, no nosso Nordeste. E aí Pernambuco, Paraíba, Ceará, esses estados são realmente mais fortes na literatura de cordel e tem uma grande leva de poetas nesses estados que fizeram a história da literatura de cordel em todo o nosso Nordeste. Não que os outros estados não... Todos têm, na verdade, mas esses são os estados que se destacam. Aliás, Pernambuco é considerado por muitos o estado que é mais rico, né, em formas, em diferentes culturas, linguagens culturais do Brasil inteiro, né? Então, alguns poetas que vieram depois também foram influenciados, inclusive poetas clássicos, Carlos Drummond de Andrade, bom, entre outros. E aí veio um poeta também que marcou a história da literatura de cordel, que é o poeta Patativa do Assaré, né? Ele tem, inclusive, até um fato curioso, porque não sabia ler nem escrever, mas criava na sua mente os cordéis. E os cordéis de Patativa, as histórias criadas por Patativa, ganharam o Nordeste e o Brasil quando Luiz Gonzaga, né, descobriu, né, o Patativa do Assaré. Então veja a importância também de Luiz Gonzaga, esse grande, né, incentivador, grande divulgador da nossa cultura popular. Então Luiz Gonzaga pegou alguns cordéis de Patativa muito conhecidos, como A Triste Partida, né? Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste e da fome feroz. Então é um cordel que conta a história da seca no sertão e do êxodo rural, uma época em que os sertanejos, sem conseguir sobreviver no sertão, na roça, acabam vendendo tudo que as coisinhas que tem e partem lá para o sul, para São Paulo, Rio de Janeiro, para tentar uma vida melhor. Esse era o sonho, uma vida melhor, que pelo menos pudesse sobreviver, né? E aí Patativa do Assaré conta essa história com muita maestria, e Luiz Gonzaga canta, né? Coloca uma melodia, coloca a sanfona, coloca os instrumentos, né, do forró pé de serra e canta, né, com muita maestria A Triste Partida. E aí vieram outros, né, Vaca Estrela, Boi Fubá, enfim. Seu doutor, me dê licença para minha história contar. Hoje eu tô numa terra estranha e é bem triste o meu penar, mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear e todo dia aboiava na porteira do curral, né? Então Luiz Gonzaga pega Vaca Estrela Boi Fubá e transforma em uma música, coloca um refrão e aí uma música super tocada, né? Como tantas outras. Até a própria Asa Branca, que não é de Patativa, mas tem um estilo realmente de cordel, né? Se você for ver o texto, ela tem um estilo de cordel, né? E aí a literatura de cordel foi não só sendo divulgada através dos livros, do folheto de cordel, mas também passou a fazer parte, né? Passou a integrar outras linguagens culturais, como por exemplo o forró pé de serra, né? Luiz Gonzaga talvez tenha sido o precursor, né, do forró pé de serra, feito com o poema de cordel, né, colocado uma música, uma melodia e cantado, né. Depois do forró pé de serra a gente tem outras linguagens culturais, como por exemplo a cantiga de coco, né. Se eu fosse um cantador de coco, eu pegaria aqui o meu pandeiro, né, e faria alguma coisa parecida com isso aqui, né? Mas as mangueiras tão de luto e as mangas de sentimento derrubaram o pé de manga pra fazer um apartamento. As mangueiras tão de luto e as mangas de sentimento derrubaram um pé de manga pra fazer um apartamento. Um pé de manga, um pezinho de romã, jambeiro, tamarineiro e um lindo pé de maçã. Com
como é que pode um caba ser vergonhento derrubar um pé de manga pra fazer um apartamento? E as mangueiras tão de luto e as mangas de sentimento derrubar um pé de manga pra fazer um apartamento. Mangueira tão de luto e as mangas de sentimento derrubar um pé de manga pra fazer um apartamento. Mas o maior pecado que eu já vi dizer é derrubar um pé de manga, você pode crer. E o maior pecado que eu já vi dizer é derrubar um pé de manga, você pode crer. Então a cantiga de coco, ela é característica assim, tanto do litoral, né, chamado coco praieiro, né, como também dos grandes centros das cidades nordestinas e também lá do sudeste, né. Os cantadores de coco, eles vão para o meio da rua, né, pegam o pandeiro, geralmente uma dupla, e começam a cantar ali, fazendo improviso, na hora, inclusive. Alguns têm esse dom de fazer tudo no improviso. Então, a cantiga de coco é muito cativante. E eles começam ali a cantar e as pessoas se aproximam para olhar. E daqui a pouco eles começam a fazer os seus improvisos, interagindo com o público que está assistindo. E o público se anima, o público ri, porque tem humor, tem muita graça, tem muita riqueza cultural ali. E de repente eles começam também a pedir dinheiro, né? Fazendo os seus improvisos. E as pessoas vão ali contribuindo, né? Eles colocam um chapéu no chão, alguma coisa ali, eles vão colocando R$ 1, R$ 2, R$ 5. E eles conseguem ali um meio uma forma de viver, né? Não vamos dizer que todos vivam só disso, mas eles conseguem, inclusive conseguiram e ainda conseguem hoje em dia algum dinheiro, né? Algum sustento com, né, esses improvisos. Também o coco está presente na cantiga de viola, né? Eu não tenho uma viola, né? Aqui é apenas um violãozinho de brinquedo, mas se eu fosse um cantador de viola, eu faria algo parecido com isso aqui, ó. Se o final é normal, pra que correr? E se morrer é ruim, mas é comum. Se o caixão vai levar de um em um, e se o dinheiro não pode socorrer. Eu só quero bastante pra viver, pra comer, pra vestir, pra calçar. Mesmo sendo um tantinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Então a cantiga de repente, a cantiga de viola, também é uma das ricas linguagens que contém cordel, né? Assim como coco, como forró pé de serra, não é todo forró pé de serra que tem um cordel estruturadozinho, mas a cantiga de coco e a cantiga de viola são puro cordel, né? A estrutura, né, toda, né, organizadinha, o texto, né, é puro cordel. E os cantadores de viola também, parecidos com os cantadores de coco, eles cantam, chegam num bar, chegam na casa de um amigo, né, pode até ser no meio da rua, né, debaixo de uma latada, né, e começam ali a fazer desafios, geralmente é uma dupla, fazer desafios e o povo vai se aproximando, se cativando com aquilo, né, e daqui a pouco eles também estão pedindo um trocado, as pessoas dão. E existem festivais, né, que os poetas vão, tal, para os festivais, chegam lá, as duplas disputam o festival, e aí tem prêmio para os campeões, e muitos conseguiram fazer uma carreira, né, toda de muito sucesso na cantiga de viola. Tem o Pedro Bandeira, né, que é um dos percussores da cantiga de viola, junto com Sebastião da Silva, enfim, a gente não pode aqui nem puxar muitos nomes para não esquecer, né, dessa turma aí. E aí, também além da cantiga de viola, a literatura de cordel foi ganhando espaço também nas redes sociais, né? Quando chega a internet, quando o mundo inteiro se globaliza, né? Não podia ficar de fora, né? A gente não podia ficar de fora das redes sociais. Então
os poetas usam muito as redes sociais como instrumento de divulgação da literatura de cordel, né? Que, como eu falei, está presente no livreto de cordel, na música, no forró, pé de serra, inclusive, na cantiga de viola, na cantiga de coco, né? E nos vídeos, muito poeta faz vídeo declamando, né? A declamação, inclusive, é algo que alguns, não são todos os escritores que gostam, né? Ou que têm o talento de declamar a sua poesia, né? Mas a declamação é também um dos elementos fortes da literatura de cordel, né? Por exemplo, eu fiz um poema em homenagem à minha cidade de Salgueiro, né? E que eu intitulei Salgueiro, né? Aí eu disse: prazer, me chamo Salgueiro, o miolo do sertão. Sou o tronco do Nordeste, sou X dessa nação, em meu solo pisa gente de cultura e tradição. Sou mãe de filhos queridos, de uma história sem igual, devotos de Santo Antônio, de uma fé especial. Sou Coronel Veremundo, Mestre Jaime, sou Carnaval. Eu sou a Serra das Letras, sou a Serra do Cruzeiro, sou cada frase bonita do seu Raimundo Carreiro, sou o gibão que Zé do Mestre vestiu nosso herói vaqueiro. Eu sou o chapéu de couro que Irineu desenhou para enfeitar o artista na hora de entrar no show, usado por Gonzagão e que ao Papa presenteou. Sou estação do forró, sou casa do sanfoneiro, Rubem Veras, embaixador do forró, do violeiro, sou os três do Cariri, sou limão com mel daqui, tocando no mundo inteiro. Sou distrito de Humães, povoado de Uri, sou distrito de Pau-Ferro, sou Campinhos bem ali, sou Conceição das Crioulas na luta para resistir. Sou a terra do campeão Carcará e de Zezito Doceiro, sou Padre Remi de Vetor, nosso melhor forasteiro, terra de zebra e leão, do Brasil o coração, de Pernambuco sou Salgueiro. Então tá aí um poema que eu fiz e gosto de declamar, né? Então a declamação ela ajuda o poeta a se destacar, a divulgar mesmo o seu nome como poeta, como escritor, né? E nas redes sociais, onde a gente consegue assim uma velocidade muito grande para fazer chegar a poesia até o público, é fundamental, né? E aí chegou em 2020, infelizmente, chegou a pandemia, né? Eu estava conseguindo, o poeta José Nilson Silva estava conseguindo viver, né, da minha poesia, do que a poesia me oferecia, não vendo o livro propriamente dito, né? Porque os custos para fabricar, a gente não tem muito acesso a gráficas aqui no Sertão Central, então eu não tinha assim a prática de vender livros, né? Mas as pessoas encomendavam uma poesia para alguém que estava aniversariando, para alguém que estava, enfim, uma empresa, né? Uma pessoa, e a gente fazia poesia, e a pessoa dava ali um cachezinho, né? Eu também fui convidado no ano de 2013, né, para fazer a locução da Casa do Sanfoneiro, aqui na cidade de Salgueiro. Eu nunca fui locutor, mas as pessoas gostavam da minha voz declamando, então me convidaram para fazer esse papel, né? E aí eu virei locutor por causa da poesia. Então, todo sábado eu tinha forró, eu fazia a locução, enquanto o sanfoneiro tomava uma água, né? Dava uma paradinha para mudar de bloco musical. Eu aproveitava ali para fazer a propaganda da casa e para declamar cordel. Então eu colocava ali uns versos de cordel e o povo achava bom, o povo gostava, né? E aí eu dizia: devia ser proibido corrupto se eleger, mulher apanhar de marido, o sertão ficar sem chover, pobre metido a ser rico, palhaço ficar sem circo e eu viver sem você. Puxa o fole, sanfoneiro. E aí o sanfoneiro encarcava o som, encarcava o forró, e aí tava feita a folia, né? Eu também fazia um programa, né, no Facebook, TV Pernambucana, Cordéis e Canções, o nome do programa, né? A gente já estava com mais de 2 anos fazendo esse programa, e aí alguns patrocinadores se interessavam
A gente pedia também, né? Porque pedir não é pecado, né? E aí alguns patrocinadores ajudavam a gente. Então a gente complementava a renda com essas atividades que a gente fazia. E estava conseguindo, né? Eu estava conseguindo me manter a minha família, a minha casa, com a literatura de cordel. Quando surgiu aí essa tal de Covid-19, né? Que aí parou tudo, né? A gente teve que realmente reinventar, passamos um arroxo danado, né? Sem trabalho, sem poder se apresentar nos ambientes, sem poder. E aí a gente partiu realmente para, acho que foi a maioria, né? A maioria dos empregos, dos trabalhos passaram a ser feitos de forma online e a gente também não ficou fora disso. Eu já tinha um projeto antes chamado Culturar, junto com um grupo de poetas do Sertão Central, que inclusive eu fui um dos fundadores desse grupo. A gente juntou os poetas aqui do Sertão Central, né? Fizemos um grupo no WhatsApp chamado Poetas do Sertão Central e começamos ali a nos reunir virtualmente. De vez em quando nos reuníamos pessoalmente para criar projetos, para conversar e pensar, né, o que a gente queria da nossa poesia. E nessas conversas surgiu a ideia de levar a poesia para as escolas, né? Onde está o público, onde está o ensino propriamente dito. E então a gente foi em algumas escolas e fizemos a oficina e nos apresentamos, os estudantes também apresentavam suas poesias. Era um projeto que estava realmente começando, estava melhorando a cada dia, aí chegou a Covid-19, né? E a gente teve que reinventar tudo. Essa oficina eu passei a fazer de forma online, de forma virtual, né? Para as escolas, que com muita dificuldade, né? Com toda a dificuldade do mundo, falavam que não tinham recurso para pagar, então alguns professores que realmente reconhecia o trabalho da gente, sabia da dificuldade que a gente estava passando, resolviam tirar do próprio bolso, né, um cachezinho para poder pagar, né, ao poeta, e aí a gente passou a fazer oficinas dessa forma, né? Mas nada como antes, né? A gente já está esperando ainda chegar a vacina para poder começar a voltar tudo ao normal, né? Mas a gente continua firme, né? Esperando com certeza que a vacina chegue para a gente voltar a fazer o que a gente estava fazendo, né? E aí na literatura de cordel a gente explica isso também virtualmente, que existem as diferentes estrofes que são usadas na literatura de cordel. Por exemplo, a gente tem a quadra, né, que é a estrofe de 4 versos, né? Cada verso é uma linha, né? Na literatura de cordel é chamado de verso, né? Então cada linha é um verso, né? E aí na quadra, que é o estilo mais simples, você rima o segundo verso, né, que é a segunda linha, com o quarto verso, né, a quarta linha, né? Então é uma forma básica de você fazer uma quadra. Pensando, claro, na metrificação, ou seja, os versos precisam ficar do mesmo tamanho, né? Para não ficar um verso comprido, outro pequeno, né? Então tem que metrificar. Então geralmente metrifica-se em 5 sílabas poéticas, ou 7 sílabas poéticas, ou 10 sílabas poéticas, são as formas de metrificar, são as formas que geralmente os poetas utilizam mais, tá bom? E para a quadra, né? Então é a forma mais simples de escrever. Aí vem a cestilha, né? Cestilha geralmente usado pelos poetas aboiadores, que eu não falei aqui na hora, né? Das linguagens que pegam o cordel, mas tem o poeta aboiador, né? Aquele vaqueiro que vai campear, pega o cavalo, vai campear, e ali durante o seu trajeto ele começa a criar alguns versos, começa a fazer alguns versos cantando, né? Por exemplo, se eu fosse um vaqueiro aboiador, né? Do sertão, né? Com meu cavalo, eu puxava uma cantiga de aboio mais ou menos assim. Ia,
marmeleiro pendido, embuzeiro virado, um repente nordestino, vaqueiro chamando gado aí. Então, a gente conhece aqui na nossa região vários vaqueiros que fazem esse trabalho, né? Principalmente no sertão mesmo, onde a poesia de cordel é forte, né? E onde se cria com muita dificuldade por causa da seca, né? Mas ainda se insiste em criar algumas reses, algum gado, né? E aí nas festas de vaquejada da região, a gente ouve também muito os vaqueiros aboiadores. Então precisamos estar sempre atentos a preservar realmente essas culturas, não deixar morrer jamais e valorizá-las a cada dia. A sextilha é composta de 6 versos, né? Já está dizendo, sextilha, né? A quadra é porque é 4, a sextilha é porque é 6 versos, 6 linhas. Então se você escolher fazer uma poesia em forma de quadra, todas as estrofes devem ter 4 versos. Se você escolher fazer em sextilhas, todas as estrofes devem ter 6 versos, tá? E aí na sextilha, o segundo verso rima com o terceiro e com o sexto verso, né? São as rimas alternadas, tá? Você só precisa rimar a terceira com a quarta e com a sexta, né? Isso não impede você de rimar, por exemplo, a primeira com a terceira e com a quinta, né? E depois rimar a segunda com a quarta e com a sexta. Fica mais rimado e tudo mais, né? Apesar de, para quem está iniciando, ser um pouco mais difícil, né? E tem outros tipos de estrofes, tem a oitava, tem a sétima, que geralmente se origina da sextilha. Chega no final, o poeta acrescenta ali mais uma estrofe, né? A sexta, o sexto verso rima com o quinto, né? E aí aumenta mais um verso, né? E aí tem também a décima. A décima é muito utilizada pelos poetas cantadores de viola, também conhecido como mote e glosa, né? A pessoa responsável lá pelo festival dá o mote, né? Que geralmente são 2 linhas, né? E aí os poetas vão cantar no improviso ali na hora com suas violas, dentro daquele tema, sem fugir daquele tema, e vão construir ali estrofes dentro daquele tema. Então é muito utilizado pelos poetas cantadores de viola, mas também utilizado por qualquer outro poeta que queira escrever, né, e divulgar, enfim. E aí a décima você vai rimar ali, né? A primeira estrofe, aliás, o primeiro verso você vai rimar com a quarta e com a quinta, o segundo com a terceira, né? O sexto e o sétimo vai rimar com o décimo, e o oitavo rima com o nono, né? Aí todos estão interligados e rimados, né? Nesse estilo do cordel, né? Chamado décima. Então, se você escolher fazer um poema em décima, por exemplo, você precisa ser fiel, né? E fazer todo o seu poema com 10 versos nas suas estrofes, tá bom? Bom, isso é mais ou menos um pouco da nossa oficina, né? Claro que a gente tem a parte teórica, depois a parte prática, onde a gente vai partir para mostrar mesmo em slide as estrofes, para que os estudantes possam ver, né? Isso se for online, a gente coloca online, se for presencial, a gente também tá lá com o slide para mostrar, porque aí eles vendo, apalpando, né, lendo, fica mais fácil ter a compreensão, tá bom? Bom, é isso, esse é um resumo, tá? Poeta José Wilson Silva abraça e agradece a todos com o seguinte verso: a poesia é a cura para as nossas desilusões, conforta a alma da gente, controla as emoções. Na caneta de um poeta tem tinta na dose certa para sanar os corações. Abraço.